Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje eu estou aqui com você, minha querida aluna, meu querido aluno. Nós vamos começar a dar uma olhadinha aí em algumas características do chamado continente europeu, algumas características físicas e um pouquinho da chamada história recente desse continente aí, né? Antes dessas características físicas, é importante a gente ter uma noção um pouco da história e da importância desse continente europeu, né? Então nós sabemos que hoje foi a partir do continente europeu que nós tivemos aí, basicamente, uma forma de criar tudo aquilo que nós chamamos de uma sociedade ocidental. Então, a partir das grandes navegações, nós acabamos sendo o quê? Esses europeus, eles trataram de se espalhar pelo mundo todo, foram colonizando os demais continentes, né? Somado a isso, com essa colonização, foi levado todo um estilo de vida e toda uma visão de mundo, né? A gente não deve esquecer também que o continente europeu, historicamente, ele é muito importante, porque foi o berço aí de acontecimentos muito importantes, berço de civilizações importantes, como foi o caso do grego e dos romanos, e parte significativa do que nós tivemos aí foram herdados desses dois povos. Também mais recentemente, nós tivemos que foi nesse continente, por exemplo, que nós tivemos a presença da Revolução Industrial, do chamado Renascimento, do Iluminismo, as duas guerras mundiais do século XX aí, também trataram de ser o quê? De terem, melhor dizendo, como palco o continente europeu. Então é inegável a importância desse continente e é inegável também que nós, enquanto estudantes de geografia, temos que fazer o quê? Compreender muito dessa realidade europeia devido a essa importância aí, tá? Então, começando aqui, o que nós acabamos tendo? Isso aqui seria não é, um mapa político da Europa e sua divisão. Então, basicamente, o que nós acabamos encontrando? Quando nós falamos aí em continente europeu, basicamente ele está dividido em 50 unidades, 50 países, né? E não possui uma área muito significativa, alguma coisa em torno de 10,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Pensando aí que o Brasil tem 8,5, então a Europa é um pouquinho maior que o Brasil, né? Mas assim mesmo nós acabamos percebendo que ele é extremamente dividido nessas 50 unidades, então politicamente uma divisão muito grande, onde nós acabamos sendo que parte significativa desses países, eles são o quê? Países com uma pequena extensão territorial, né? Então, muitas vezes é mesmo difícil chamar isso de continente, porque o que nós acabamos percebendo, como nós falamos em um dos continentes do planeta, basicamente acaba acontecendo que são grandes extensões de terra que a gente emplaca num conjunto só aí. No caso, muito bem nós sabemos, né, que a Europa não é nada mais, nada menos que uma continuação da Ásia. Tem gente que se refere a toda a região como sendo a Eurásia, né? E a partir dos montes Urais aí, nessa parte mais ocidental, por razões históricas, por razões sociais, é que nós achamos melhor, por assim dizer, dividir que são duas realidades completamente diferentes. Até mesmo pensando aí a ocupação disso, os povos que aqui estão e a história daqui, da Europa, tem diferença muito significativa aí com o que nós encontramos na realidade asiática. E dessa forma nós temos, por exemplo, o caso da Rússia, né? Uma parte dessa Rússia é europeia, outra é asiática, mas a Rússia não é o único país. Ainda nós acabamos encontrando também o quê? O caso da Turquia. A maior parte da Turquia se encontra justamente aí também na Ásia e uma pequena parcela dela se encontra aí em continente europeu. Então esses dois casos eles chamam a atenção muito significativamente, tá? Característica física importante do continente europeu diz respeito ao quê? A principalmente o seu relevo. Aqui ao lado desse nosso mapa, como você bem pode ver comigo, o que nós temos? Nós temos uma legenda, onde aparecem o quê? As cotas altimétricas. Verdinho, 0 metros, próximo, nível do mar. Então, conforme vai escurecendo mais, nós vamos encontrar as maiores altitudes. Então, de forma muito geral, o que nós percebemos? Parte significativa, principalmente dessa Europa Central aqui, ela vai ser formada pelo quê? Por um conjunto muito grande de planícies, correto?
Mas mesmo assim nós acabamos percebendo que existem também outras formações. Por exemplo, nessa região norte, principalmente aqui na Escandinávia, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos tendo a presença aí de uma região formada principalmente por conjuntos de montanhas, que são montanhas antigas e desgastadas, mas que apresentam uma altitude também significativa. E mais nessa região sul, voltada principalmente para o Mediterrâneo e parte para o Atlântico aqui, vão existir o quê? Também um conjunto de montanhas que são montanhas recentes, representados principalmente pelos Alpes, Apeninos e assim por diante. Então, de forma geral, o que nós acabamos percebendo é que essas são características que transformam o relevo da Europa, de certa forma, em um relevo muito simples aí, muito fácil de ser compreendido também, certo? Mas o que mais importa para nós entendermos algumas características hoje da Europa é justamente entender um pouquinho do seu quadro político, como é que ela está se organizando, quais são algumas perspectivas que nós acabamos encontrando, principalmente aí para um futuro mais próximo, tá? Então aqui, ó, já falei para você, ali nós tivemos berço de civilizações importantes. Com as grandes navegações, esses europeus tratam de ocupar outros continentes, colonizam esses continentes e vão mantendo, por assim dizer, aquela característica de ser a região que tem o maior poderio geopolítico do planeta, né? Então podemos dizer que período longo da nossa história mais recente, a Europa, por assim dizer, foi o chamado centro do mundo, né? Então, desde essas grandes navegações, os europeus foram enriquecendo e aumentando o seu poderio geopolítico, até que finalmente nós chegamos no século XX. Como você bem sabe, esse século XX ele foi marcado aí por duas grandes guerras mundiais, onde a maior parte das batalhas aconteceram onde? Em território europeu. Final da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela estava o quê? Pode-se dizer que de forma geral, ela estava vivendo um momento onde existia uma perda muito grande desse poder geopolítico. Até por conta do quê? Por conta que nesse momento, ao invés da Europa ser o grande centro do mundo, nós vamos ter o surgimento, por assim dizer, de duas potências. De um lado os Estados Unidos e do outro lado a chamada União Soviética, né? Então, fim dessa Segunda Guerra Mundial, se inicia um novo período nessa segunda metade do século XX, marcado por um outro conflito, mas agora de ordem ideológica, que foi chamado a Guerra Fria, né? Nós sabemos que essa Guerra Fria, de um lado Estados Unidos, do outro União Soviética, capitalismo, socialismo, não houve um conflito direto entre as duas potências. Trocaram uns tapinhas lá no episódio conhecido como a famosa crise dos mísseis cubanos. Só. No mais foi tudo tranquilinho, correto? E daí nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que esse período de Guerra Fria tratou de influenciar muito a Europa. Então, se nós formos pensar, e esse mapinha mostra um pouquinho dessa realidade, levando em consideração esse quadro geopolítico do momento, que o planeta estava dividido, ou era capitalista ou socialista, apesar de existirem alguns países não alinhados aí, o continente europeu, basicamente, ele ficou dividido dessa forma. Este leste europeu, representado principalmente pela União Soviética, nós vamos ter aí países, por exemplo, como a Polônia, parte da Alemanha que surge aí com a construção do Muro de Berlim, que é chamada de Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária e assim por diante, estavam mais alinhadas a esse bloco socialista. O restante da Europa, de forma geral, o que é que nós acabamos encontrando aí? Ela era um conjunto mais aliado ao quê? Justamente aos países capitalistas aí. Criou-se essa linha vermelha, e nós chamamos elas de cortina de ferro, porque basicamente Oriente e Ocidente não tinham contatos nenhum. Não existia, por exemplo, comércio, relações diplomáticas eram quase que inexistentes entre essas duas grandes regiões do planeta. E esse é todo um período que nós acabamos encontrando o quê? Que ficou conhecido como a Guerra Fria, né? Oficialmente, seu início é no ano de 1947, né? E nós temos que no final da década de 1980, o que é que aconteceu nessa Europa aí?
Aconteceu justamente que essa Europa começou a declinar, né? Em que sentido, né? Em sentido que essa Guerra Fria, o fim da chamado poderio econômico de um ou de outro polo, teve uma influência muito grande, principalmente sobre a União Soviética. Então esse declínio que eu acabei de falar de parte da Europa aí, se deve o quê? À bancarrota do regime socialista, né? Então, esse final da década de 80, início da década de 1990, finalmente nós tivemos, bota no chão a chamada cortina de ferro. E a partir dali, se criam novas realidades europeias, tá? A não existência mais desse socialismo em uma parte significativa dela vai chamar muita atenção, mas também, por outro lado, cria outra realidade. Hoje em dia, essa realidade ela vai ser representada principalmente pelo advento da União Europeia, onde nós acabamos encontrando o quê? A presença aí justamente do conjunto de países, que são aí os 27 países que nós encontramos. Bom, então o que acaba acontecendo? Essa história, essa ideia de União Europeia, ela vem já lá da década de 1950, né? Onde nós acabamos tendo o quê? Que o europeu começou a fazer em alguns países pequenos acordos entre eles, né? Principalmente em alguns países mais ao norte, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, principalmente no sentido de fazer o quê? Facilitar produção e comércio de aço. Só que acabou o europeu percebendo justamente que nós encontramos o quê? Que nós encontramos que essa fórmula, por assim dizer, de você associar economias, criação de blocos comuns, né? Acaba sendo o quê? Uma resposta muito interessante para o momento que a Europa estava vivendo. Porque o que acontecia nesse período pós-Segunda Guerra Mundial? O europeu sabia muito bem do seu passado, que a Europa detinha um poder muito grande diante de todo o planeta. E que esse poder foi ralo abaixo, né? Pelo advento dos Estados Unidos e União Soviética. Então o europeu vem com essas ideias justamente com isso, né? Vamos criar justamente um bloco econômico. E a intenção da criação desse bloco econômico não é nada mais, nada menos do que se faça o quê? Uma Europa dividida em 50 unidades é uma realidade. Seriam 50 unidades enfraquecidas. Mas se um dia nós chegarmos a essas 50 unidades formando um bloco econômico único, né, aonde nós vamos encontrar mais ou menos 750 milhões de habitantes com altíssimo poder aquisitivo, acaba ocorrendo o quê? Acaba ocorrendo que existe uma força econômica muito grande que pode se formar a partir dessa ideia. E aonde nós acabamos encontrando o quê? Que a partir dessa ideia também nós podemos aí fazer o quê? Nós podemos justamente transformar a Europa naquele poderio no centro do mundo que ele já foi um dia. Então, essas negociações para a formação da União Europeia, elas vêm acontecendo. Como você pode muito bem perceber nessa legenda, conforme o número de anos, não cabe a nós aqui ficar vendo um por um, esse número vai crescendo, crescendo e crescendo significativamente, né? Aonde nós acabamos sendo o quê? Onde nós acabamos que a receita de bolo ela estava bonitinha. Mas essa chegada no século XXI trouxe alguns problemas para a União Europeia, né? Quais são os principais problemas encarados hoje em dia pela essa União Europeia? Nós encontramos, por exemplo, o quê? Refugiados que estão chegando na União Europeia, do Oriente Médio, da África, né? Somado a isso, lá como uma consequência da crise de 2008, nós tivemos aí que diversas economias apresentaram crises muito significativas, né? Portugal, Espanha, Grécia, Itália e Irlanda focaram muito com essa crise de 2008 e agora mais recentemente aí, que no ano de 2020 se concretizou todo esse processo, que foi justamente a saída, por assim dizer, dos britânicos da União Europeia, que foi aquele episódio conhecido como tal do Brexit. Então, o que isso significa? Então, se a União Europeia era justamente um projeto, por assim dizer, de unificação da Europa, de um aumento de um diálogo, para não virem mais a ocorrer guerras mundiais por disputa entre os países, a presença de um governo centralizado, né, onde se houvesse um debate político democratizado,
Então essas são as intenções da União Europeia, né? A diminuição das diferenças, dos conflitos e também o crescimento econômico e o fim das disparidades. Parece que nós acabamos encontrando o quê? Parece que nós encontrando que a coisa não funciona exatamente desse jeito. Há uns 5, 10 anos atrás perguntasse qual vai ser o futuro. O futuro que nós encontramos aí é sem sombra de dúvidas o quê? Os blocos econômicos. Crise na União Europeia já me deixa, por assim dizer, um pouquinho em dúvida a respeito do seu futuro aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.